Graças a paz a todos, mais um Discipulando, e hoje nós estamos indo para o Discipulando 26, e é um assunto assim um pouco delicado, porque infelizmente é muito difícil para quem convive com uma situação dessa da qual nós vamos ler aqui, identificar. Geralmente quando a gente está caminhando com pessoas e dentro às vezes de uma denominação, de uma igreja, a gente acredita naquela igreja, a gente acredita naquele pastor, a gente acredita que aquela é a obra de Deus, que aquela é uma verdade. Só que antes de eu ler o que está aqui no capítulo 7 de Mateus, versículo 15, eu quero relatar para vocês o que aconteceu lá no capítulo 1 de Gálatas. Que Paulo chega na Galácia, chega na cidade da Galácia, e pega uma situação um pouco desagradável, que era de Pedro, apóstolo de Jesus, discípulo de Jesus, pregando o evangelho diferente daquele que o Senhor Jesus ensinou. E aí então, Paulo faz o seguinte, Paulo diz assim, que nem se um anjo do céu descer e anunciar o evangelho diferente daquele que o Senhor Jesus ensinou, que seja amaldiçoado. Ou seja, a pessoa que prega um evangelho diferente do que Jesus nos ensina, é uma pessoa amaldiçoada. Olha que coisa forte e pesada. Então você imagina só Pedro falando isso para Paulo falando isso para Pedro. Pedro andou com Jesus, Paulo não andou com Jesus. Imagina só a situação. E ele diz o seguinte, que até Barnabé se deixou levar pelas atitudes de Pedro. Aí agora eu vou voltar aqui para o capítulo 7, versículo 15, e diz assim: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão pelos seus frutos. Pode alguém colher uvas em um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas árvores ruins dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, e nem a árvore ruim não pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês o reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que estás no céu. Muitos me dirão naquele dia: se o Senhor, Senhor, profetizamos em Teu nome expulsamos demônios e realizamos muitos milagres, então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, apartai-vos de mim, vocês que praticam o mal. Veja só que Jesus diz o seguinte, que as árvores boas dão frutos bons e as árvores ruins vão dar maus frutos. E é impossível uma árvore ruim dar bons frutos e impossível uma árvore boa dar frutos ruins. Só que quando se fala em frutos, automaticamente a gente já pensa no que está acontecendo naquele quadrado, naquela população, naquela situação de pessoas que vivemos, naquela comunidade que vivemos. Se existem ali milagres acontecendo, se existem ali prosperidade, principalmente financeira, se existe ali um crescimento de pessoas, automaticamente é comum, é normal eu e você entender o quê? Que é uma árvore boa dando bons frutos. Só que o mais interessante é que Jesus não é um Deus de confusão. Jesus, ele deixa claro o seguinte, que muitos naqueles dias vão dizer assim, mas Senhor, em Teu nome nós profetizamos, nós curamos enfermos, expulsamos demônio, a gente construiu um grande templo, nossa, foi próspero financeiramente. Ele vai dizer o seguinte, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E aí a pergunta então que você deve estar fazendo para mim é o seguinte, então como eu vou poder analisar se a comunidade, a pessoa que eu sigo como pastor, se aquela vida que eu estou vivendo em nome de Deus, que provavelmente todos, até ter uma grande decepção, elas acreditam e vivem uma vida realmente com Deus ali, acreditando que aquela é a boa obra, como ela faz então para saber se aquilo vem do Senhor ou se aquilo não vem do Senhor? É bem simples de você saber. Geralmente, um falso profeta, um lobo devorador, eles têm algumas características. E essas características são características que ela normalmente não consegue esconder. Primeiro,
ela quer ter sempre o poder e sempre ela quer estar no comando de tudo. Ela não aceita ninguém que questiona. As pessoas que questionam são taxadas como rebelde. Outra coisa, dificilmente essa pessoa vai conseguir viver sem ostentar, sem usar o dinheiro daquela obra para ter uma vida absurdamente próspera, absurdamente abençoada. Ela vai querer dizer que ela é digna de receber aquilo e por isso ela tem aquela vida abençoada. Então a maneira que você tem é o seguinte: os pastores hoje, os presbíteros, pessoas que estão ali para ensinar, elas são pessoas para conduzir o ensinamento do evangelho, para que você seja uma pessoa emancipada na fé, para que você seja uma pessoa que tem um contato direto com Deus. Ela não se torna um guru espiritual na sua vida, dizendo que você, para ter um contato com Deus, precisa dela, que a oração dela é mais poderosa, que qualquer coisa que você vai fazer, você precisa perguntar para ela. Não é esse o sentido de uma orientação. O sentido da orientação é do evangelho, dos ensinos, das palavras. Então, todas as vezes que você vê um líder, um pastor, alguém que está ali adiante, ser uma pessoa manipulativa, que segura você, que impede você de fazer a obra de Deus, porque você vê que Jesus não dá aqui nenhuma característica para a pessoa ir pregar o evangelho. Você vê que Paulo, que a partir do momento que Paulo se converteu ali, que ele encontrou Jesus, a partir daquele momento ele já saiu pregando as boas novas. É óbvio que existe um processo de você conhecer para poder falar a verdade e não falar uma mentira, mas não existe um grau de hierarquia. Por exemplo, hoje dentro das igrejas é muito comum ter a pessoa ungida a cooperador, depois é ungida a diaconato, depois ela é ungida a presbitério, depois é ungida a evangelista, depois é pastor. E isso não existe. Eu convido você a me mostrar isso. Isso é uma coisa humana, é uma coisa eclesiástica, onde as pessoas ficam nessa busca incessante. Ou seja, cada um que tem o seu chamado já foi dado por Deus e não é o homem que vai ditar isso. Então, quando você vê o homem ali te privando de um desejo ardente que você tem no seu coração de evangelizar, de ajudar os pobres necessitados, quando você vê um homem ali que ostenta e que luxa com o dinheiro de uma igreja, de uma instituição, quando você vê uma pessoa manipulativa, que sempre quer saber de tudo, que sempre quer controlar tudo, é por aí que você vai ver os frutos. Porque se você reparar aqui, no versículo 20, ele diz assim, pelos seus frutos vocês o conhecerão. Às vezes o fruto que ele estava dizendo aqui não é o fruto que ele vai gerar, mas é o fruto que você gera a partir do momento que você está ligado com aquela pessoa. Você se torna uma pessoa independente, você se tornou uma pessoa madura, você cresceu na fé, no conhecimento, na graça, para estar ali ajudando no governo, estar ali ajudando na obra de Deus, que Deus instituiu a todos os homens que nele crê. Se então você faz isso, provavelmente você está seguindo um bom homem, um bom pastor, um bom instrutor. Agora, se você vê que está cativo, que sua vida não anda, que está difícil de você conseguir prosperar ministerialmente, que tudo que você vai fazer, não pode, até para fazer uma visita num lugar você tem que pedir, tudo você tem que... Pode olhar que esse não é um bom pastor e um bom orientador. Jesus falou assim, que o bom pastor, que ele dá vida pelas suas ovelhas e conhece pelo nome. Ele nunca quis privar ninguém de nada, muito pelo contrário, ele queria emancipar os seus discípulos para que eles fossem grandes homens de Deus. Então, hoje, árvore que não dá frutos. Primeira coisa, igreja não é lugar de obra de Deus. A obra de Deus é fora da igreja. Igreja, a gente se reúne como igreja para adorar a Deus e para aprender o evangelho. Segunda coisa, frutos a gente gera quando a gente entende que somos salvos e fazemos por gratidão e não por troca. Então, todos aqueles que estão ligados em Jesus, consequentemente, vão gerar frutos. As pessoas vão ser abençoadas. As pessoas vão ser alcançadas através da graça, do sal e da luz que está na sua vida, através do nosso amado Jesus Cristo. E é isso que essa palavra vem abrir a sua mente e o seu coração. Comigo foi assim, foi um processo, mas eu comecei a ler muito o evangelho e eu comecei a passar por cima das minhas vontades, dos meus achismos, dos meus desejos, para cumprir o que estava na palavra de Deus e deixar as coisas humanas de lado. Paulo disse assim: por um acaso tenho eu preocupado em agradar a homens ou a Deus? Se eu tivesse preocupado em agradar a homens, provavelmente
significa que eu não amaria Jesus e que eu não estaria na graça. O meu intuito é agradar a Deus e agradar a Jesus. Se você sente que está sendo manipulado e preso, saia à parte. Tem tantos outros lugares aí muito bons que você pode produzir para o reino de Deus coisas extraordinárias. E só basta esse desejo do teu coração e um pouquinho de coragem, porque eu sei que no fundo é difícil muito da gente se desprender, mas eu sei que é possível. E a partir do momento que você entende isso, você vai ver como a sua vida ministerial, a sua vida com Deus vai mudar absurdamente. Veja só, um pequeno trecho, Discipulando 26, falsos profetas, árvores que não dão fruto. Tantas coisas que foram faladas aqui. Se você der ouvido a essas palavras e começar a ler o Evangelho, você nunca mais vai ser enganado. E vai começar a produzir grandes coisas para o reino de Deus, que foi para isso que Ele te chamou. Nunca se esqueça de compartilhar esses vídeos. Entra aí no YouTube, Pastor Vinícius Ferreira, se inscreve no meu canal, clica no sininho. E esse vídeo vai estar agora aí no Facebook. Compartilha ele para que mais pessoas que às vezes estão passando por um momento desse, não sabem o que fazer, venham saber como lidar numa situação dessa. Nunca se esqueça, Jesus te ama e fique com Deus. Até o próximo Discipulando.